Boa noite, que bom que você está aqui com a Boa gente. noite, good evening. Fala português, é pouco. Não fala carioca. Fala português, é Juazeiro do Norte, Amazônia, não fala carioca. A gente está muito feliz de ter você aqui hoje com a gente. Thank you. E é um privilégio realmente poder ouvir um pouco de você, ouvir um pouco da sua história. Thank you. Então, que vocês possam aproveitar ao máximo hoje essa oportunidade, gente. Vamos lá? Então, a primeira coisa que a gente queria era te pedir para contar um pouquinho da sua história de forma resumida, para quem não conhece, poder conhecer você. First thing we want you to share your life story with us. My life story, oh my goodness, it'll be I'll make it very short. So I wasn't, or else it will be the whole service. Não vai durar o culto inteiro. I wasn't raised in a Christian home. Eu não fui criada num lar cristão. And actually, I had a very troubled childhood. Eu tive uma infância muito problemática. So I say it like this. Eu digo assim. I was rescued to rescue. Eu fui resgatada para resgatar. And what I do with my life, E o que eu faço da minha vida? it's not because I wanted to do this, big thing or anything like that. Não é porque eu quero fazer algo muito grande ou qualquer coisa do tipo. Our motto, change a life, change the world. O nosso lema é mude uma vida, mude o mundo. It's because what happened to me. É por causa do que aconteceu comigo. Jesus met me right where I was at. Jesus me encontrou bem onde eu estava. And he changed my life at 19 years old. E ele mudou minha vida quando eu tinha 19 anos. I was an alcoholic. Eu era alcoólatra. I started drinking at like 12. Eu comecei a beber, eu tinha 12 anos. My grandpa was an alcoholic. Meu avô já era My alcoólatra. dad was an alcoholic. Meu pai era alcoólatra. My parents divorced when I was 14. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 14 anos. And I started looking for love in eu other ways to fill that hole in my heart. Eu comecei a procurar por amor e em diferentes formas para preencher aquele vazio no meu coração. I didn't really have a childhood Eu realmente não tive uma infância. because I grew up too fast. Eu cresci muito rápido. Everything I do is fast. Tudo que eu faço é rápido. I talk fast. Eu falo rápido. Everything's fast. Tudo é rápido. And so I grew up way too fast. Então eu cresci muito rápido. And I experienced a lot of bad things really early in life. E eu vivi coisas muito terríveis bem cedo na minha vida. And by the age 19, Quando eu tinha 19 I had already tried every drug. eu já tinha experimentado todas as drogas. I was a dancer in the clubs of Hollywood. Eu era uma dançarina nas boates de Hollywood. I was a dancer for a really famous radio station in California. Eu era dançarina de uma estação de rádio muito famosa na Califórnia. I did not know one Christian. Eu não conhecia um cristão. Nobody ever invited me to church. Ninguém nunca havia me convidado para ir à igreja. And at 19 years old, E quando eu tinha 19 anos, my aunt became a Christian. minha tia virou cristã. And at the Mexican barbecues, E naqueles churrascos mexicanos, we drink, a gente bebe, we dance, a everything. gente dança, enfim. And my aunt, all of a sudden, she didn't drink anymore. E a minha tia, de repente, não bebia mais. She didn't get drunk anymore. Ela não ficava bêbada And mais. she had this glow on her face. E ela tinha esse brilho no rosto dela. She was different. Ela estava diferente. And we knew something had happened, A gente sabia que alguma coisa tinha acontecido. but we said it was like something's weird. Like Mas a gente achava alguma coisa meio estranha. Tipo, you're not one of us anymore. você não é mais uma de nós. And she had become a Christian. Porque ela tinha se tornado cristã. And then she led my uncle to the Lord. E ela levou o meu tio até o Senhor. And then my cousin started going with her to church. Então os meus primos começaram a ir com ela. So I knew this had happened like 3 months prior. Então eu sabia que isso tinha acontecido 3 meses antes. And all of a sudden I was getting ready to go dance at a club. Então de repente eu estava me arrumando para ir dançar numa I was at my boate. friend's apartment. Eu estava no apartamento dos meus amigos. And I heard a voice in my heart. E eu ouvi uma voz no meu coração. And it says, pick up the phone and call your aunt. E a voz dizia: pega o telefone e liga para sua tia. And I didn't know, so I walked over, I picked up the phone, Então eu não sabia bem o que era aquilo, mas eu fui lá, peguei o telefone, I called my aunt, liguei para minha tia. and it was a Friday night, Era uma sexta-noite. and I said, I don't know why I'm calling you. Can I come over and you dye my hair or something? I don't know. E eu falei: tia, será que eu posso ir aí para você pintar o meu cabelo? Sei lá. And she said, come over. E ela disse: vem cá. And so I remember I told my friends, I'm going to go to my aunt's house really quick.
E eu falei para os meus amigos, eu vou na casa da minha tia bem rapidinho. And they said, Lana, hurry, we have to go to the club. It's going to start. This is a big dancing night. E eles falaram, Lana, vai rápido, porque a gente tem que ir. Essa é uma noite muito importante pra gente. I said, it'll be really quick. Everything doesn't happen till late. I'll be there. Don't worry. E eu falei, calma, gente, fica tranquilo que as coisas começam tarde, eu vou estar lá na hora. I didn't know that night my whole life would change. Eu não sabia que naquela noite a minha vida inteira ia mudar. So I went to my aunt's house. Então eu fui para casa da minha tia. They were leaving. Eles estavam saindo. And I said, where are you going? I just got here. E eu falei, para onde é que vocês estão indo? Eu acabei de chegar. And they said, we're going to church. Do you want to come? E eles falaram, a gente está indo para a igreja, você quer vir? And it was a Friday night. E era uma sexta So noite. I thought only old people went to church on a Friday night. E eu pensei, só velho que vai para a igreja sexta noite. I'd never been before. Eu nunca tinha estado So na I igreja didn't know what it antes. was like. Então não sabia como é que era. And I said, sure, I'll go to church with you. Falei, tá bom, vou para a igreja I com was used to vocês. Catholic church, so it's only 1 hour. So you go in and you go out and you do this and you leave, Eu até estava acostumada com a igreja católica, que a gente entra, faz assim, depois So I uma said, horinha sai. what would it hurt to get blessed before I go to the club? It'll keep Então me pensei, safe. bom, vou lá, vou ser abençoada antes de ir para a boate. And so I went with them to the church Então eu fui com eles para a igreja. and I saw people lifting their hands. E eu vi as pessoas levantando as mãos. And they were my age. E elas tinham a minha idade. They were 19, 18. Eles tinham 18, 19. They looked like me. Pareciam comigo. I saw them E crying. eu os vi chorando. I saw them worshiping. Eu os vi adorando. I'd never seen it in my life. Eu nunca tinha visto algo como aquilo. And I looked around and I was like, I've never seen this. E eu olhei em volta e falei, gente, nunca vi isso. And for other people it would be weird. E para outras pessoas aquilo era estranho. But for me, Mas para mim, I felt so warm on the eu inside. me senti aquecida por dentro. And I had been searching Algo que eu estava procurando. for something that brought me peace. Por algo que me trouxesse paz. And I can feel that peace in that place. E eu pude sentir aquela paz naquele For the lugar. first time in my life. Pela primeira vez na minha vida. And so I went in. Então eu fui lá. The preacher got up. Quando o pregador veio, He wasn't old and ugly. ele não era velho e feio. And I thought priests were old and ugly. E eu sempre imaginei que pregador era And velho e feio. I was like, what is this place? E eu falei, que lugar é esse? And I'll never forget the message. E eu nunca vou esquecer a mensagem. My goodness, it was 28 years ago. Meu Deus, foi há 28 anos. And it was like it was yesterday. E é como se fosse ontem. And he said, you've been trying to fill that hole in your heart with E ele drugs, disse, with alcohol, Você está tentando preencher esse vazio no seu coração com drogas e álcool, with relationships. com relacionamentos. Don't you know what you've been looking for your whole life? He's here tonight. Você não sabe que aquilo que você está procurando a sua vida toda está aqui essa noite? His name is O Jesus. nome dele é Jesus. And he's standing at the door of your heart. E ele está batendo na porta do And seu he's coração. knocking at your door. Ele está batendo na sua And porta. if you open it up and let him in, E se você abrir e deixar ele entrar, you'll never thirst again. você nunca mais vai ter sede. You'll never look again. Você nunca mais vai procurar por What you've nada. been looking for your whole night is Aquilo here que você tonight. está procurando a sua vida inteira está aqui His essa name noite. is Jesus. O nome dele é Jesus. And all of a sudden, E de repente, I saw an open vision. eu tive uma visão aberta. I didn't know what that was. Eu não sabia nem o que era aquilo. It's my first time in a church. Era a minha primeira vez na I igreja. didn't know any Christians, Eu não conhecia nenhum but it was cristão. like an old Hollywood movie in front of me. Mas eu via como se fosse um filme antigo de Hollywood na minha And frente. each one had scene 1, scene 2, scene 3, scene 4. E eu via a cena 1, cena 2, cena 3. And scene 1 was me trying to go to college, trying to look for a career to satisfy me. E a cena 1 era eu tentando ir para a faculdade, tentando encontrar uma carreira. But I wasn't patient to study. Mas eu não tinha paciência para estudar. I would get bored real easy. Eu ficava entediada facilmente. And so I wasn't happy in that. I dropped out of college. Então eu não estava feliz ali, eu abandonei a faculdade. The next one would be a career. A próxima cena era a minha carreira. My parents had very good jobs. Meus pais tinham empregos muito So bons. I could just go work with my parents. I could just go work for my parents. Então eu poderia ir trabalhar para os meus pais. And I tried that. E eu tentei And me and my aquilo, dad fought and that didn't work. mas também não deu certo. And then the next one was the boyfriends. Então a próxima cena eram os namorados. Was the alcohol, was the drugs. Era o álcool, eram as drogas. And it was my real life flashing before my eyes. Era a minha vida real passando em frente aos meus olhos. And the last scene was blank. E a última cena estava vazia. And I heard that voice again.
E eu ouvi aquela voz de novo. And he said, the decision you make tonight will change your life forever. E aquela voz dizia: a decisão que você tomar essa noite vai mudar a sua vida para sempre. And my 14-year-old cousin, E a minha prima de 14 she was anos, sitting next to me, ela estava sentada do meu lado. and she grabbed my hand. Ela pegou minha mão. And at that moment, they said, whoever wants this Jesus, come up to the altar. E o pastor disse: quem quiser esse Jesus, vem aqui no altar. And she said, I threw her hand down and I ran up to the altar. E a minha prima disse que eu soltei a mão dela e saí correndo pro altar. And I remember standing at that altar, E eu lembro de estar ali em pé naquele altar. and nobody told me to pray this prayer. E ninguém me disse para fazer essa oração. But I was weeping, I was crying. Mas eu estava chorando My abundantemente. eyes were closed. Meus olhos estavam fechados. And I can feel a bright light on the other side. E eu podia sentir uma luz muito forte do outro lado. And I was scared to open my eyes because I knew I'd see Jesus or God sit right E eu there. estava com medo de abrir os olhos, porque eu sabia que eu ia ver Jesus ou Deus ali na minha frente. And so I put my hands out Então eu coloquei a minha mão para frente. and I said, God, E eu disse: Deus, I've made a mess of my life. eu fiz uma bagunça da minha I'm only vida. 19 Eu só tenho 19 and I'm anos. already in a million pieces. E eu já tô quebrada em milhões de pedaços. My body's in a million pieces. Meu corpo está em milhões de pedaços. My mind's in a million pieces. Minha mente está em milhões de pedaços. From all the drugs. Por todas as drogas. My heart's in a million pieces. Meu coração está em milhões de From pedaços. all the broken Por relationships. causa de todos os relacionamentos And quebrados. I didn't tell you guys this part. E eu não falei para vocês essa parte. I had developed epilepsy. I would have seizures. Eu desenvolvi epilepsia e eu tinha, como é que chama? Epilepsia. Crises, mas And so convulsões. because I wouldn't sleep for nights at time because I would be partying. Então eu ficava as noites todas em festa, festejando, e depois eu tinha esses problemas. So I'd wake up in hospitals Então eu acordava em hospitais from overdosing por causa de or overdose, from having a seizure and everybody por getting ter scared convulsões. and calling 911. E então as pessoas ligavam para a emergência. I almost died 6 times E eu tive isso por 6 vezes. in car accidents, Acidentes de carro. in choking on my tongue from the seizure. Eu tive uma, como se fosse engasgada. My mom had to resuscitate me. I was blue one time. Minha mãe teve que me ressuscitar uma They vez. had to take the door off the hinge in the shower because I'd fell and hit my head on the counter. Eu bati a cabeça dentro do banheiro. And she had to resuscitate E me. ela teve que me ressuscitar. And I would wake up just with my mom crying over E me. eu acordava com a minha mãe chorando em cima Or de mim. doctors crying over me. Às vezes até os médicos chorando So em by cima de that mim. time I really was in a million pieces. Então dessa vez eu realmente estava quebrada em milhões de And I pedaços. said, but God, if you can do anything, these million pieces are yours. Eu falei com Deus: Senhor, se você puder fazer qualquer coisa com esses milhões de pedaços, And I- eles são seus. And I give you these million pieces of E my eu te life. entrego esses milhões de pedacinhos meus. And it was a great exchange that day. E foi a maior mudança aquele dia. My life for his life. A minha vida pela vida dele. His life for my life. A vida dele pela minha vida. So you see what I do. Então entenda o que eu faço. I don't do this for anything else Eu não faço por mais nada. or for anybody else. Ou por mais ninguém. I do this because of what he's done for me. Eu faço por conta do que ele fez por mim. And he literally saved my life. E ele literalmente salvou a minha vida. And if it wasn't for him, E se não fosse por ele, I would have been dead, eu estaria morta, raped, estuprada, trafficked, traficada and something like that. ou qualquer coisa I do wouldn't tipo. even be here today. Eu nem estaria aqui hoje. I know what he did for me. Eu sei o que ele fez por mim. So the least I can do Então o mínimo que eu posso is give fazer him all of my life. é entregar para ele toda a minha vida. Because it's his anyways. Porque é dele de qualquer forma. He paid for it. He paid for it. Ele pagou o preço He pela minha saved vida. it. Ele me salvou. And he gave me a new life. E ele me deu uma nova vida. And when I prayed that prayer, E quando eu fiz aquela oração, it was like warm honey é como se tivesse um mel quente all the way from the top of my head to the bottom of my descendo feet. desde o topo da minha cabeça até a Wherever- ponta dos meus pés. Wherever the honey touched, Onde quer que aquele mel tocasse, it cleansed. limpava, I felt purificava. pure. Eu me senti I felt pura. whole, Eu me senti like I had inteira. never sinned before. Como algo que eu nunca tinha sentido Like I had antes. never touched anything dirty and anything dirty had never É touched como me. se eu nunca tivesse tocado em nada sujo antes ou nada sujo tivesse me tocado. And for a little girl that was sexually abused at a young age,
E para uma menina que tinha sido sexualmente abusada quando pequena, to feel clean like when you were 8 years old se sentir limpa de novo, como se você tivesse 8 anos de idade, is the most beautiful thing in your life. é a coisa mais linda da sua vida. It was the most beautiful thing in my life. Foi a coisa mais linda da minha vida. And I went outside E eu fui lá fora, and the sky was blue e o céu estava azul, and the grass was green e a grama estava and I could see verde, in color. e parecia que eu estava vendo And colorido. I didn't realize I was seeing in black and white before. Eu não percebia antes que eu via tudo em preto e branco. And I couldn't stop crying. E eu não podia parar de And chorar. I couldn't stop smiling. Eu não conseguia parar de rir. And I looked at my aunt and I said, "What happened to me?" E eu olhei para minha tia e falei, o que aconteceu comigo? And she said, "It's Jesus. You'll never be the same again. E ela falou, é Jesus, você nunca mais vai ser a You'll mesma. never be the same Você again." nunca mais vai ser a And mesma. I opened the Bible. E eu abri a The Bíblia. first scripture I ever read in my E a life primeira escritura que eu li is He who is in Christ is a new creation. é aquele que está em Cristo, é nova criatura. All things passed away. As coisas velhas já passaram. All things become new. Todas as coisas se I fizeram said, novas. "That's what happened to me. E eu That's what falei, foi isso que happened to me." aconteceu comigo, foi isso que aconteceu And I called comigo. my friends E eu liguei para os meus amigos. and I said, "I met the man of my dreams E and eu I'm falei, never coming back." eu conheci o homem da minha vida e eu não vou voltar. And they said, "We don't know how you went from bar girl to Mother Teresa in 2 seconds. A gente não entendeu como é que você foi de menina do bar para Madre Teresa em 2 segundos. But you were the worst out of all of us. Mas você era a pior de todas nós. And if Jesus can forgive you, E se Jesus pode perdoar você, then there's hope for all of us." então tem esperança para todos nós. And my friends started getting saved one by E one. os meus amigos, um por um, foram And they sendo started coming to salvos. church. E eles começaram a vir à igreja. And eventually, E eventualmente, I was instantly delivered from drugs. eu fui instantaneamente liberta das Instantly drogas. delivered from drugs. Instantaneamente liberta das drogas. Instantly delivered from alcoholism. Instantaneamente liberta do álcool. Instantly forgot how to cuss. Instantaneamente eu parei de xingar, esqueci como é que se You know, xingava. my mouth was washed out. Minha boca foi lavada. My language was cleansed. Minha língua foi limpa. All of it. Tudo isso. God did an instant work in me. Deus fez um trabalho instantâneo I em was mim. translated, I was picked up out of the kingdom of darkness and put into the kingdom of Eu light, fui just like that. transportada do reino do império das trevas e transportada para o reino da luz. And my mom saw what happened. E minha mãe viu o que aconteceu. I was healed from epilepsy. Eu fui curada da epilepsia. I haven't had a seizure since I was Eu 19 years nunca old. mais tive convulsão desde os 19 And my anos. parents couldn't deny what had happened in my life. E meus pais não conseguiam negar o que tinha acontecido na So minha one by vida. one I got to lead my mom to the Lord. Então, um por um, eu levei minha mãe até o My Senhor, dad to the Lord, meu pai até my o Senhor, stepdad, my meu stepmom to the padrasto, Lord. minha madrasta. My family came to Jesus Toda a minha família veio para because they saw the Jesus. transformation in Porque my eles life. viram a transformação na minha vida. So I say it like this. Então eu digo assim, I was rescued to rescue. eu fui resgatada para resgatar. It's not what I do. Não é o que eu faço. It's not my job. Não é minha profissão. It's my life. É a minha vida. It's my life. É a minha vida. É uma delícia te ouvir. Bom, a próxima pergunta é: quando você soube do seu chamado e qual foi a hora para responder a ele? When did you find out about your calling? And what was it like to answer to it, to Yes. respond? I love this question Eu amo essa pergunta. because I get asked it all the time. Sempre me perguntam isso. And soon I will write a book. E em breve eu vou escrever um livro. Because my heart is not just for me to walk in my calling. Então, o meu coração não é para só eu andar no meu chamado. My heart Meu coração is to dream a dream big enough, é sonhar um sonho grande o to suficiente. walk in a call clear enough, Andar num chamado claro o that others suficiente. can find their calling Para que outros também encontrem os and seus to chamados. fulfill the call and the plan of God on E their possam life. preencher o chamado de Deus para a vida deles. So this is one of my favorite questions. Então essa é uma das minhas perguntas preferidas. And I always say it like E eu this. sempre digo assim:
you don't always get everything at once. Você nem sempre enxerga tudo de uma vez. You know, people see what we're doing now, As pessoas veem o que a gente está fazendo agora, but it's been a step by step with God. mas foi uma coisa de passo a passo com Deus. You know, so I'll tell you, it goes back even to when I was a child. Então, o que eu posso dizer é que isso vai lá atrás para quando eu era criança. And I call these pieces to the puzzle. E eu chamo isso de peças do quebra-cabeça. I say the plan of God is like a connect the dots. Eu falo que o plano de Deus é como se fossem pontos. Usually, like, there's one point here, Parece que tem um ponto aqui and there's one point e here, tem um ponto and there's aqui one point all the way over e here. outro ponto lá And distante. you don't know how they connect. E você não entende como que eles se conectam. But God, at His timing, Mas Deus, no tempo dele, He starts to connect the dots. Ele começa a conectar esses pontos. And you look back, E você olha para and you see a trás. perfect star. E quando você olha à distância, você And you vê say, uma God, estrela that's what you were doing. perfeita. That's what you were E você doing. fala, Deus, era isso que você estava fazendo, era isso. And I say the plan and the call of God, Então eu digo que o plano e o chamado de it's Deus like a puzzle. é como um quebra-cabeça. You have the picture on the front of the box. Você tem aquela imagem inteira na caixa do You have an quebra-cabeça. impression of what your heart is. Você tem uma impressão dentro do seu coração. But you start putting the pieces of the puzzle. God starts giving you pieces to the Mas puzzle. Deus vai te dando peça a peça daquele quebra-cabeça. And as you follow Him, E enquanto você segue a direção de Deus, as you obey Him, enquanto você o obedece, as you seek Him for the will of God for your life, então enquanto você procura a vontade de Deus para He sua starts vida, giving you each piece. Ele vai te dando mais And he'll give you more and more peças pieces. e mais peças. So the very first piece to the puzzle for my life Então a primeira peça do quebra-cabeça para is minha when I vida didn't even know God. foi quando eu ainda nem conhecia I was a Deus. little girl. I was 10 years old. Eu era uma menininha, eu tinha 10 anos. And I was at my grandma's house. Eu estava na casa da minha avó. And it was Christmas. Era Natal. And we had a big Mexican family. E a gente estava lá com aquela família mexicana grandona. Mexicanos are like Brasileiros. Os mexicanos parecem os brasileiros. We have very big families. Famílias grandes. And so we had one room that was just for the Christmas tree and all of the presents. Então a gente tinha aquela sala que era só para a árvore e os presentes. And then we had one room where everybody was eating and E a talking, the gente tinha sala. a outra sala que estava todo mundo comendo e conversando. And all of a sudden we were all in there. They had the TV on. Everyone's eating and talking. Então de repente a gente estava ali, estava todo mundo ali comendo, vendo televisão, And conversando. there was a commercial. E teve um comercial. And it was kids in Africa. E eram crianças na And I África. remember they were naked. E eu lembro que elas estavam peladas, nuas. Their belly was out like this Aquela barriga grande from malnutrition. por malnutrição. And there were flies falling on their face, flying on their E as face. moscas estavam voando e tocando o rosto deles. And they were playing with sticks in the dirt. E elas estavam brincando com graveto na And I sujeira. still remember the commercial. E eu ainda lembro desse He comercial. said, this Christmas, these kids don't need toys. E disse naquele comercial, nesse Natal essas crianças não vão ganhar In presentes. Africa, these kids need food. Na África essas crianças precisam de comida. And they started bringing bowls of rice to these kids. E eles estavam entregando aquelas bacias de arroz para as And I looked at crianças. him and I looked at that commercial, I said, every kid needs a toy. Every kid needs a toy. E eu olhei para aquele comercial e pensei, toda criança precisa de um brinquedo. Toda criança tem que ter um brinquedo. And I went into the room with the presents. E eu fui para aquela sala onde estavam os presentes. And nobody had gone in there yet, so the lights were off. Ninguém tinha ido lá ainda, então as luzes estavam apagadas. But we had a big star on the top of the tree. Mas tinha aquela estrela no alto da árvore. And I didn't know God. E eu não conhecia Deus. So I just looked at the star. E eu olhei para aquela And estrela. I said, God, if you're real, E eu falei, Deus, se você é real, help me send my Barbies to Africa. me ajuda a enviar minhas Barbies para a África. I want to send my Barbies to Africa. Eu quero enviar as minhas Barbies para a I don't want my África. presents this year. Eu não quero os meus presentes And esse I ano. started to E cry. eu comecei a chorar. And my mom came in. E minha mãe entrou ali. And she said, what are you doing in the dark crying? E ela falou, o que você está fazendo chorando no escuro? With all these presents Com here. todos esses presentes And I said, aqui. Mom, I don't want one present. I want to send my Barbies to... I know you got me a Barbie because I asked for it. I want you to send my Barbies to E eu falei, Africa. mãe, eu não quero a minha Barbie. Eu sei que você vai me dar uma Barbie porque eu pedi, mas eu quero enviar para a África. Actually, I peeked and I knew I was getting a Barbie. Então, na verdade, eu sabia que eu ia ganhar uma Barbie porque eu tinha escolhido. I always peeked very well. Eu sempre escolhia bem os presentes. And so I said, I want you to send my Barbie to Eu falei, Africa.
eu quero que você envie minha Barbie para a África. And my mom said, honey, I don't know anybody in Africa. Just be thankful for what you have and come on, stop crying. E ela me falou, minha filha, eu não conheço ninguém na África. Fica feliz com o que você tem. Vamos lá, I don't know how to send your Barbies to eu não Africa. sei como que eu vou enviar sua Barbie para a África. We weren't Christian. A gente não era We cristão. didn't do what Academia da Fé does for us here in Rio. A gente não sabia fazer o que a Academia da Fé faz pelas pessoas. So fast forward, Então, mais pra frente, I was about 26 years old, eu tinha uns 26 anos. and I was in the mountains in the jungles, E eu estava nas montanhas, no meio da floresta, in a village called Nobo. numa vila chamada You Noble. remember? My daughter was with me. A minha filha estava lá comigo. And so we were there. We were going to speak at a school. A gente estava lá que a gente ia falar numa escola. I already had a children's home. Eu já tinha a casa das I was already a crianças. missionary. Eu já era missionária. And something just told me buy a whole bunch of dolls and buy a whole bunch of sweaters and little caps for children. E uma voz me disse, compra um monte de presente, compra casaco e boné para as crianças. I thought it was for the children in the school that we were visiting. E eu pensei que aqueles brinquedos eram para as crianças que a gente ia I didn't even visitar know na what I was escola. doing. Eu nem sabia o que eu estava I was just fazendo. being led by the Holy Eu Spirit. só estava sendo guiada pelo And so I Espírito had Santo. boxes and boxes. E eu tinha caixas e caixas. Cookies, chocolate milk, Tinha biscoito, tinha sweaters chocolate, for kids, coisas para as crianças, dolls, everything. boneca, tudo. I brought a plastic car for the Tinha boys. carrinho para os meninos. And so we were in this place. E a gente estava nesse I lugar. spoke at the school, Eu falei na escola and we went to bed. e nós fomos dormir. And it was me and 3 other missionaries. E eu estava com mais 2 And we missionários. were freezing cold, E a gente estava morrendo de so we frio. slept close to each other. Então a gente ficou lá perto um do And outro. all of a sudden, outside of our window, E de repente, do lado de fora da janela, we heard voices. nós ouvimos vozes. And they were beautiful little voices. Eram vozes lindas. They were singing E elas estavam cantando in their Hill tribe language, in their indigenous na language. língua tribal deles. And so we went outside, E nós fomos lá fora and we saw about 15 children. e nós vimos umas 15 crianças. They were standing in rags, like ripped Elas estavam clothes, com umas roupas rasgadas. shorts, just all ripped. Tudo rasgado, sujo. And it was freezing cold. E estava muito frio. And they were singing the most beautiful songs. E elas estavam cantando a canção mais linda. And I asked my interpreter, what is happening? E eu perguntei o que está acontecendo. And she said, these are orphans from the war zone. E ela me disse, esses são órfãos da zona de guerra. They're from the other side of the mountain in Burma. Eles são do outro lado da montanha, no Mianmar. And it's Christmas time. E é Natal. And so they have nothing to give. E eles não têm nada para dar. So they give their voices to Jesus. Então eles entregam a voz deles para Jesus. And they Christmas carol all over. E eles cantam durante o Natal. And I said, make these kids stand here. Have these stand here. Don't let them go anywhere. Don't let them go E eu anywhere. falei, faz com que eles fiquem aí, não deixa eles irem embora. And I ran over to the boxes and I started grabbing all the toys. E eu fui lá nas caixas e comecei a pegar os And I brinquedos. put the little warm hats and the sweaters on E eu them. peguei os casacos, coloquei neles o capuz. And I gave the girls a doll. Their E eu first, dei as bonecas para as and I gave the boys meninas. a plastic E dei truck. os carrinhos para os meninos. And they had so much stuff they had to put their sweater like this to hold E everything. eles estavam com tanta coisa que eles tiveram que levantar o casaco para botar as coisas dentro do casaco. And then one girl was playing, E uma menina estava brincando. and all of a sudden she was and she threw it halfway E de repente ela over. fez e jogou aquilo para longe. And I said, no, wait. And I ran over, I got it off the ground, I dusted it off, and I said, what's wrong? E eu falei, peraí, o que houve? O que você fez isso? But it was one of these dolls that when you put it back, its eyes open, and when you put it up, its eyes close. E era aquela boneca, quando você joga para trás, o olho dela abre, você joga So para cá, o they olho dela got so fecha. scared because they thought it was alive. Ela ficou com tanto medo que ela achou que a boneca estava viva. They had never seen a doll before. Ela nunca tinha visto uma boneca never seen it in antes. their life. Eles nunca tinham visto brinquedo And na so vida. I said, no, look. And Eu falei, não, olha. poor kids, we scared them so Tadinhas, bad. a gente espantou as crianças. But they kept playing in the plastic. Mas eles continuaram brincando ali. And I said, no, please tell them it's theirs. They can keep it. Take it out of the E plastic. eles estavam brincando com tudo ainda embalado. E eu falei, fala pra eles que é deles, eles podem abrir. And they said, Lana, you don't understand. E falaram, Lana, você não entende. They've never had a toy in their life. Eles nunca tiveram um brinquedo na And they vida. will never have a toy in their E life. eles nunca mais vão ter um This is brinquedo the na only vida. toy they'll ever have in their whole Esse é o life. único brinquedo que eles vão ter na So they're vida. going to keep it in the plastic so it can last forever. Então eles vão manter no plástico para durar para sempre.
It was one of the best nights of my life. Foi uma das melhores noites da minha vida. I went back to sleep that night. E eu fui dormir aquela noite. I laid down there and I was just crying Quando eu deitei, eu estava chorando. at everything that had happened. Por conta de tudo que tinha And acontecido. the Lord spoke to me. E Deus falou comigo. He said, "You remember when you were 10-year-old? E Deus falou, lembra quando você tinha 10 anos? You remember when you were crying to send your Barbies to Africa? Lembra quando você chorou para enviar sua Barbie para a África? I put that in your heart. Eu coloquei aquilo no I seu was coração. right there. Eu estava bem And ali. you didn't know E me, você nem me conhecia. but I knew you. Mas eu te And conhecia. I knew what I created you E for. eu sabia pelo And que I eu tinha knew what te I called you criado. for. E eu sabia qual era o seu And from this chamado. day forth, E desse dia em you're not only diante, going to send your Barbies to Africa, você não só vai enviar suas Barbies but para a you're going to give África. children gifts for the very first time all over the world. Você vai dar brinquedos pela primeira vez para as crianças do mundo todo. And more than that, you're going to bring them me. E mais que isso, você vai me levar para elas. And from that day forward until now, E daquele dia até hoje, we've brought Jesus to thousands of children nós during levamos Christmas. Jesus para milhares de crianças And no we brought mundo. thousands of children their very first dolls. E nós levamos a primeira boneca para milhares de crianças. And we named it Christmas in their hands and heaven in their hearts. E nós chamamos de o Natal nas suas mãos e o céu no seu coração. Christmas in their hands and heaven in their O hearts. Natal nas suas mãos e o céu no seu That was coração. one piece of the puzzle. Aquela era uma peça do quebra-cabeça. David was a young boy, Davi era um jovem. and he ran to a fight that he wasn't even involved in. E ele foi lá se envolver numa briga que não era nem para ele ter se And when they envolvido. looked at him and said, "Why are you getting involved in this? E as pessoas olharam, por que você está se envolvendo nisso, You're Davi? just a child. Você é só um menino. Why are you getting involved in Por que this?" você está tentando se envolver nisso? David said, "Isn't there a cause? E Davi disse, Isn't there a cause? não tem uma causa, Isn't there a cause? não tem uma causa. Something will grip your heart. Algo vai pegar teu coração. Everybody else will look over it. Todo mundo vai olhar assim And por it won't cima. affect them the way it affects Não you. vai afetar eles da maneira que And vai that's te one afetar. of the way that you can recognize your cause. E só existe uma forma de você reconhecer o teu chamado. That's one of the ways you can recognize your cause. É uma das formas que você pode reconhecer a tua causa. Everybody else will put up with it. Todo mundo vai suportar alguma Nobody else will coisa. do anything about Ninguém it. mais vai fazer nada por Well, aquilo. God will move you Mas Deus vai mover você to bring an answer to that para trazer problem. uma resposta To para bring aquele a solution to problema. that. Para trazer uma solução para aquele Whether it's to problema. build the church, Seja construir uma to have a igreja, heart for His house, ter o coração pela casa dele, to answer the call to go to those who have never heard the name of responder o Jesus, chamado e ir até aqueles que nunca ouviram falar de or to Jesus, rescue exploited children around the world. ou apenas resgatar crianças ao redor do mundo. It will move your heart. Deus vai mover o seu And you'll be coração. like David. E você vai ser como Davi. Isn't there a cause? Não tem uma causa. And so that was one of the pieces of the puzzle. E essa era uma das peças do quebra-cabeça. And then fast forward again. E se a gente passar mais para frente Actually, before I went novamente, to the border, antes de eu ir lá para as before I went as fronteiras, a missionary, antes de eu ser missionária, God did a quick work in my heart. Deus fez um trabalho rápido no meu And coração. I volunteered in every department at the church. Eu virei voluntária em todos os departamentos I da was igreja. even if it was like a widow Bible study, I would be in the back taking Se notes. fosse lá o estudo das viúvas, eu ia lá. I was hungry. I was so Eu estava hungry com for the word fome, of eu God. estava com muita fome de Deus. The word of God was like a treasure chest to me. A palavra de Deus era como se fosse o baú dos tesouros This para mim. new life was like a treasure chest to me. Essa nova vida era como se fosse o baú do So tesouro I para wanted mim. everything that God had for me. Então eu queria tudo que Deus tinha para mim. I didn't want to miss out on anything. Eu não queria perder nada. And so God did a quick work in my life. Deus fez um trabalho rápido na minha vida. And I wanted more of the Word of E eu God. queria mais da palavra de Deus. And I read a thing about Bible school. E eu li algo sobre a escola bíblica. And it said, if you want to win more people to Jesus. E dizia assim, se você quer ganhar mais pessoas para Jesus. I said, that's me. I want to win more people to Jesus. E eu falei, sou eu, quero ganhar mais pessoas para Jesus. And so I started to go to look into going to Bible school. Então eu comecei a pensar em ir para a escola The bíblica. Bible school happened to be where I met your pastor. E foi lá na escola bíblica que eu conheci o Your pastor de pastors, vocês, o seu Isabella, pastor, Pastor Isabela, Daisy, a Daisy, Pastor Elio, o pastor A Hélio, Rhema in the USA. lá na Rema, nos Estados Unidos. But I didn't go because I felt a call. Mas eu não fui porque eu senti um chamado. For me, the need was the call.
para mim, a necessidade era o próprio chamado. If you see a need, that's the call. Se você vê uma necessidade, aquele é o I chamado. didn't wait for a call. Eu não fiquei esperando um chamado. The need is the call. A necessidade era o chamado. And so my family needed to be saved. Minha família precisava ser My salva. friends needed to be saved. Meus amigos precisavam ser salvos. California needed to be A saved. Califórnia precisava I ser didn't know salva. one Christian. Eu não conhecia um cristão. Not in school, nobody ever came up to me and Nem na invited me to escola, ninguém church. nunca falou de Jesus para mim e me levou para a And igreja. so people needed Jesus. As pessoas precisam de Jesus. So I said, that's me. I want to get better. I want to win more people to Então eu Jesus. falei, essa sou eu, quero ser melhor, quero ganhar mais I pessoas para didn't think Jesus. I want to have an international children's organization. Eu não pensei, eu quero ter uma organização internacional que ajuda crianças. That wasn't even in my head. Isso nem estava no meu I pensamento. just wanted people to meet this Jesus that changed my Eu life. só queria que as pessoas conhecessem esse Jesus que mudou minha vida. And so I started to pray about and make steps to go to Bible Então eu school. comecei a orar sobre isso e tornar coisas reais para poder ir, And dar os that's passos. a whole nother service, supernatural story. Então isso aí é outra história sobrenatural para outro culto. And so, but I went to Bible school, Mas eu fui para a escola bíblica and I'm there, e lá eu tô. and everyone starts talking about your ministry, your ministry. E todo mundo começa a falar do seu ministério, seu ministério. What's your ministry? Qual é o seu ministério? I was a dancer in the clubs of Hollywood. I didn't even know what the word ministry meant. Eu era dançarina em boate lá em Hollywood, eu nem sabia o que era isso, ministério. I didn't know this word. Eu nem sabia o que era essa But I palavra. was too embarrassed to say it to Mas eu anybody. tinha muita vergonha de falar para alguém que eu não sabia o que era And isso. so I went to walk at the Rhema Park. Então eu fui lá andar no parque lá da Rema. That's where everybody prays and gets answers from É onde God. todo mundo ora e recebe palavras de And so Deus. I went there and I was talking to the swans. Então eu estava lá, eu estava conversando com os cisnes. And I said, God, E eu falei, Deus, what's this word ministry? o que é essa palavra ministério? And am I supposed to do it? E eu tenho que fazer isso. Am I called to do it? Eu fui chamada para fazer isso. And the Lord spoke to me. E Deus falou comigo. And he said, yes, E Deus falou, sim, you are called. você tem um chamado. Yes, you're called. Você foi chamado. And I said, God, you tricked me. E eu falei, Deus, você me enganou. I just came here because I wanted to know more about you. Eu só vim para cá porque eu queria te And conhecer know more melhor. about your word. Eu queria saber mais da tua And win more people palavra. to E eu queria Jesus. ganhar mais pessoas I para never signed up for this Jesus. thing called ministry. Eu não sabia disso de ser chamada I para don't know how to ministério. do it. Eu não sei fazer isso. I don't know what it is. Eu nem sei o que é isso. And the Lord spoke to me again. E Deus falou comigo de And he novo. said, all ministry Tudo que o ministério is an overflow of your life, é um transbordar da sua vida. of what I've done in you Aquilo que eu fiz em você and what I'm going to do through you. e aquilo que eu vou fazer através de That's você. all ministry is. Isso é tudo que o It's an ministério é. overflow of your life, É o transbordar da sua of what I've vida. done for you, Aquilo que eu fiz por what I've done você. in you, O que eu fiz em and what I want você. to do through E you. o que eu quero fazer através That's de all that você. ministry is. Isso é tudo que o ministério And é. yes, I've called you to it, Lana. E sim, eu te chamei para o That ministério, was Lana. another piece to the puzzle. Esse foi uma outra peça do So then my quebra-cabeça. prayers changed. E aí minhas orações Okay, mudaram. so then what ministry is it? Eu falei, então Deus, que ministério é You know, esse? everybody was going to be pastors. Alguns iam ser I pastores. know that wasn't me because I don't have enough patience. E eu sabia que aquilo não era para mim, porque eu não tenho paciência para isso. And some were going to be evangelists. Alguns iam ser I evangelistas. said, okay, I know that, but I'm not only an evangelist. Eu falei, ok, eu até posso ser isso, mas não sei se eu sou And só isso. some were going to be children's pastors. Alguns iam ser pastores infantis. And I said, I'm a little bit that, but then I have to stay in the same place, and I like to go around to Falei, many bom, places. eu até posso ser uma pastora infantil, mas eu ia ter que ficar parada no mesmo lugar e eu acho que isso não é para mim não, eu preciso andar. And so I started at Rhema, we can volunteer in all the different ministries. Lá na Rema, a gente pode ser voluntário em diferentes So I ministérios. started to volunteer at the different ministries. Então eu comecei a virar voluntária em diferentes ministérios. That's why you serve at the church. É por isso que você serve na igreja. That's why you serve at the church. É por isso que você serve na That's why you igreja. serve at the church. É por isso que você I serve got na my call by igreja. serving in the Eu church. tive o meu chamado depois de servir It na wasn't igreja. outside of the church. Não foi fora da igreja, It was in the church. foi dentro da You be igreja. faithful with what God puts in your hands, Seja fiel com aquilo que Deus colocar na sua mão. and He'll give you what's in your heart. E Ele vai te dar o que está no teu The need coração. is the call. The need is the call. A necessidade é o chamado. So I was the middle of all these things. E eu estava lá no meio disso tudo. I was a mix of all these things. Eu era uma mistura disso tudo. Somebody came to me and said, Lana, you should
really going to mission group because you're the only one I know that could put your hair in a bun, not brush your teeth for 3 days and still look cute. Então me falaram assim, Lana, você tem que ir para missão, porque você é a única pessoa que eu conheço que consegue botar um rabo de cavalo, ficar 3 dias sem escovar dente, sem tomar banho e continuar bonita e cheirosa. They said, so surely you're a missionary. Então você com certeza é uma missionária. And so anyways, I knew I was a mix of all of them. E eu sabia que eu era uma mistura de tudo aquilo. And so I'm trying to get these pieces. Então eu tô tentando montar esse quebra-cabeças. And I was in prayer school one day. E eu estava na escola de oração um And the dia. Lord gave me Psalms 127, 3 through 5. E Deus me deu o Salmo 127, de 3 a 5. As arrows in the hand of a mighty man, Como as flechas na mão do arqueiro, so are children of the youth. assim são as crianças da juventude. They will not be ashamed, Eles não serão envergonhados, but they will subdue and conquer the enemy in the gate. mas eles vão subjugar e conquistar o inimigo. And I knew what the Lord was speaking to me. E eu sabia o que Deus estava falando And comigo. immediately God said to me, E imediatamente Deus falou I heard in comigo. my heart again, Eu ouvi no meu coração de there are novo. generations who don't know me. Tem gerações que não me In the conhecem. Buddhist, Muslim, Hindu nations of the world. Nas nações islâmicas, hindus e budistas. You'll raise up a generation to know me. Você vai levantar uma geração para me And that conhecer. generation will make me known to their own E nation. aquela geração vai me fazer conhecido nas nações deles. And they'll stop the exploitation in their own nation. E eles vão parar a exploração na nação deles. I had never been on a missions trip before. Eu nunca tinha ido numa viagem missionária antes. I didn't know, I had never been to a Buddhist, a Hindu, a Muslim nation before. Eu nunca tinha ido para uma nação hindu ou islâmica ou budista I knew antes. nothing about missions. Eu não sabia nada sobre missões. But God gave me the picture and the final piece of the puzzle. Mas Deus me deu a imagem e a última peça do quebra-cabeça. And so I knew I was supposed to do children's homes in these nations. E eu sabia que eu tinha que construir lares para essas crianças nessas And I said, nações. but God, I'm an evangelist. Eu falei, Deus, eu sou uma evangelista. I don't want to have a God daycare with 10 children. Eu não quero ter uma creche com 10 crianças. You know, 10 children and then Jesus come and me sing, like singing to the Lord, floating up to heaven, singing Kumbaya, my Lord, with only 10 children. Eu falei, oh Deus, eu não quero ficar lá, Jesus volta e eu subo com 10 crianças cantando Kumbaya. You Eu know, não quero like isso. Mary Poppins, you know? I don't know if you guys Tipo have a Mary música da Poppins Mary here. Poppins, eu não queria ser a said, Mary I said, I want to Poppins. win hundreds, thousands, Eu millions quero to ganhar you. centenas, milhares, milhões para você, Jesus. And the Lord spoke to me. E Deus falou comigo. And he said, you'll reach more through these children than you'll ever reach alone. E Deus falou, você vai alcançar muito mais através dessas crianças do que sozinha. You'll reach more through these children than you'll Você ever vai reach alone. alcançar muito mais através dessas crianças Do you do que por know, conta in própria. Thailand, we are on our 4th generation. Lá na Tailândia, nós já estamos na nossa 4ª geração. They work in the ministry. Eles já trabalham no ministério, There are interpreters, são intérpretes, are evangelists. são They evangelistas, do our outreaches. eles fazem as And they go missões back to the same Muslim slums and communities that they were rescued e eles from. voltam ao mesmo lugar, as favelas, as comunidades de onde eles foram resgatados. My children have won more people in Thailand to the Lord than I have ever done alone. As minhas crianças ganharam muito mais pessoas para Deus lá na Tailândia do que eu já ganhei. I was 21 years at that time, I was 21 years old when God gave me that piece of the puzzle. Eu tinha 21 anos de idade quando Deus me deu essa peça do quebra-cabeça. I was 21 years old. Eu tinha 21 Sorry, anos. this is the final piece. Essa é a última Actually, peça. this is what they came for. This is the main thing they came for. Foi para anyways. isso que vocês vieram, para ouvir isso, né? And so that happened. Então isso aconteceu. I got the what, Eu peguei essa última peça, but I didn't have the win. mas eu não sabia como eu ia ganhar isso, como eu ia fazer isso. And I didn't have the complete where. Eu não tinha a imagem completa ainda. And so, during that time, that same year, Durante esse tempo, nesse mesmo ano, it was a break time. foi um tempo de coisas novas. I went back to my home church. Eu voltei para minha igreja natal And there was a missionary from Sao Paulo, Brazil. e tinha um missionário lá aqui de São Paulo. And he started talking about the street kids in Sao Paulo, Brazil. E ele começou a falar das crianças de rua de São And Paulo. he said you can see 5-year-olds sniffing glue to kill the hunger pains. E ele começou a falar que você podia ver em São Paulo crianças de 5 anos de idade
cheirando cola para preencher o estômago vazio. Not only because they're hooked on drugs, Não só porque eles estavam viciados nas but drogas, because there's more kids in the streets and there's food in the trash to feed mas these porque kids. tinha mais criança na rua do que comida no lixo para alimentá-las. And that these kids, that their food is more expensive than glue. Glue is cheaper than food. A comida é muito mais cara que a cola é mais barata, então... And these are a problem that they're looked at as a problem that won't go away. E eles veem isso como um problema que nunca vai terminar. 10, 11-year-olds are pregnant on the streets. Meninas de 10, 11 anos de idade já estão grávidas nas And they ruas just keep multiplying. e eles continuam se multiplicando. And so people just kill them. E as pessoas matam eles. And you can walk down by the sewages of Sao Paulo and smell the bodies of rotting street children. E você pode andar ali por São Paulo, perto dos lixões, e sentir o cheiro de crianças ali mortas, apodrecendo. And nobody has ever missed them. E ninguém nunca sentiu falta And nobody's delas. looking for them. Ninguém está procurando por And elas. nobody even knows their name. Ninguém nem sabe o nome They're not delas. worth anything to Elas anybody. não valem nada para ninguém. And there's thousands upon thousands. E são milhares e milhares. And so I sat back in the pew listening to this missionary. E eu fiquei ali ouvindo esse missionário. And I started weeping, E eu weeping, comecei a weeping. chorar e chorar e And chorar. the pastor came over to me E o pastor veio até mim. and she put the microphone in front of me A pastora veio e colocou o microfone na and minha said, frente. Lana, what do you want to do for the Lord? E ela falou, Lana, o que você quer fazer para o Senhor? And all of a sudden, out of my spirit, I said, I want to work with exploited children E internationally. de repente eu falei, eu quero trabalhar com crianças que são exploradas internacionalmente. And my aunt looked at me, she goes, you do? E a minha tia olhou para mim e falou assim, você quer? And I said, I think that's what I said. E eu falei, eu acho que foi isso que eu disse. It came out of my mouth. Saiu da minha boca. And so it started getting clearer and clearer. E esse chamado começou a ficar mais claro e claro. And somebody asked me, E alguém me perguntou, Lana, what could you do for the rest of your life Lana, o que você poderia fazer pelo resto da sua vida? and never get tired of it, E nunca se cansar, never get bored of it? nunca ficar entediada. If nobody paid you to do it? Se ninguém te pagasse para fazer isso. And I thought in my heart, E eu pensei no meu coração, work with children, trabalhar com crianças. but not just children like normal children. Mas não só crianças, tipo crianças I want normais. to take the lice out of their hair. Eu quero tirar o piolho da I just cabeça don't want to get deles. it in my hair. Eu só não quero que venha pro But meu I want to cabelo. take it out of their Mas eu hair. quero tirar do cabelo I've got deles. lice so many times now. Ih, gente, eu já peguei My piolho last tantas time in vezes. Brazil, Na I got última lice. vez aqui no Brasil, eu peguei piolho. You know, and I want to clean scrub the dirt off their hands. Eu quero limpar a sujeira das mãos I want to work deles. with those children. Eu quero trabalhar com essas crianças. And that was the major piece of the puzzle for me. Essa foi a maior peça do quebra-cabeças para mim. And you know, so I thought I would go to Brazil. Então eu pensei, eu vou pro Brasil. I thought that was the next step for me. Eu achei que aquele era o próximo passo para And mim. so I ran up to that missionary E eu fui até aquele missionário. and I said, I'm graduating Bible school after this year. Eu falei para ele, olha, no final desse ano eu vou terminar a escola bíblica. Sign me up, I'm going to go help you. Eu quero ir pro Brasil, eu quero te ajudar. And he was taking volunteers because nobody wanted to work with these children because they kept getting their cars stolen. Então ele estava procurando voluntário porque ninguém queria trabalhar ali com aquelas crianças porque os carros deles estavam sendo roubados. And I said, I'm crazy, I'll do it. E eu falei, eu sou maluca, eu vou fazer isso, I eu wanna faço. go do it, I wanna Eu quero work in ir, eu quero Brazil. ir, eu vou. And it was one of the final pieces. Foi uma das peças finais. And I say it like this. Eu digo assim, In the plan of God, no plano de the Deus, call of God, no chamado de you Deus, can have like lights, like you have these lights. você pode ter essas luzes. And you're spreading out these lights. E essas luzes estão se And you're espalhando. doing different things. E você faz coisas diferentes. But then there's a point Mas chega um momento when all of that light comes together. quando todas essas luzes And se it becomes a juntam laser. e ela vira um And it has a laser. laser beam focus. E nesse laser tem um And that foco. laser beam focus E quando você vê esse foco, is powerful. é poderoso. It cuts through. Ele te leva além. And I really believe I haven't changed what I've done since E I eu was 24 acredito, years old. eu não mudei nada daquilo que eu tenho feito desde que eu tinha 21 We still anos. do the same two things. A gente ainda faz as mesmas duas coisas. Evangelism Evangelismo and at-risk and exploited children. e agir nas
com as crianças exploradas. These are our two arms of Life Impact. São os dois braços da Life These are the Impact. two main things we do. São as duas principais coisas que nós But it was these fazemos. different lights that came to me. Mas foram essas diferentes It was luzes que these vieram para different mim. points of contact. Esses diferentes pontos de It contato. was these different pieces to the puzzle. Essas diferentes peças do quebra-cabeça. And so what I always say Então, o que eu sempre digo is that it's harder to get a boat moving when it's parked in the port, when it's parked at the... é muito mais difícil colocar um barco para se movimentar quando ele está parado no porto. But if that boat is on the water, Mas se aquele barco está na água, it's easier to shift it. é mais fácil de movimentá-lo. So you start with what is in your hands. Então você começa com o que está nas suas You mãos. start with the opportunities that are in front of you. Você começa com as oportunidades que estão na sua You frente. start being faithful with the opportunities that are in front of you. Você começa sendo fiel com as oportunidades que estão na sua Because if you're not going to frente. be faithful with another man's ministry, Porque se você não for fiel com o ministério de outro homem, how could God give you your own? como é que Deus pode te dar o seu The kingdom ministério? of God works like this. O reino de Deus funciona Those that are assim. faithful with the least, Aqueles que são fiéis com o pouco, they will be trusted with much. eles serão confiados com mais. If you can't be trusted, if the least is too little for you, Se o pouco é pouco demais para você, then God can't trust you with the much. então Deus não pode te confiar com o mais. Because my first year on the mission field, Porque o meu primeiro ano I em missão, wasn't just rescuing kids. eu estava ali no campo resgatando crianças. I was taking them to the hospital. Eu estava levando para o I hospital. was cleaning up their throw up. Eu estava limpando o I was vômito. taking care of their wounds, their Eu estava blood. ali limpando as feridas It wasn't a deles. beautiful ministry. Não era um ministério bonito. It was hard. Era It difícil. still is hard sometimes. E ainda é difícil às vezes. You know, everybody sees a beautiful ministry. Todas as pessoas veem, nossa, que ministério lindo. But you don't realize. Mas você não percebe. You know, so there's this one preacher, Tem esse pregador. and he says, you don't just look at my harvest. Ele não diz, você não pode olhar só a minha Because you colheita. didn't see my seeds that I Porque sowed in você the não ground. viu a minha plantação, as sementes que eu Don't just plantei. look at my harvest. Não olha só para a minha You colheita. didn't see my seeds that I planted Você in the não viu ground. as sementes que eu My plantei seeds no of chão. faithfulness. Minhas sementes When de nobody else would do fidelidade. it. Quando ninguém mais My queria seeds of fazer. tears. As minhas When sementes it de was hard, but I lágrimas. still had to say yes. Quando era difícil, mesmo assim eu My disse seeds of sim. staying when I wanted to run. As minhas sementes de permanecer quando eu queria correr. My yes to stay when I wanted to go. Meu sim para permanecer quando eu queria fugir. So you don't look at my harvest Então não olha para minha colheita until you saw my seed. até que você veja as minhas Those sementes. that are faithful with little, Aqueles que são fiéis com pouco, God will trust with much. Deus vai confiar com o mais. Amen? Amém? And so I got that piece of the puzzle. Então eu peguei essa peça do I went quebra-cabeça. back to Bible school. Eu voltei para a escola I told bíblica. everybody I'm going to be a missionary E eu to falei para Brazil. todo mundo que eu ia ser missionária no And Brasil. that's when I met Isabella. She was 10 years E foi old. quando eu conheci a Isabela, ela tinha And 10 she was anos. just as pretty as she is E today. ela era tão linda quanto ela é agora. And so I started getting around all the Brazilians. E eu comecei a me envolver lá, conhecer todos os And I tried to learn brasileiros. Portuguese. E eu tentei aprender And they gave português. me a tape of Ana Paula Valadão. E eles me deram uma fita da Ana Paula And I would Valadão. put it in my car. E eu botava And no I'd say, carro. "La, la, 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 E eu ficava lá, 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 And I lá, would lá. cry. Eu chorava. And I'd want to be in Brazil. E eu queria estar no And I Brasil. tried- you know, it was so amazing. Era tão It was maravilhoso. such a great time. Foi um tempo maravilhoso. But I thought I was going to be in Brazil. Mas eu achei que eu ia vir pro Brasil. But I didn't have all the pieces to the puzzle Mas eu yet. ainda não tinha todas as peças. And when I was in Bible school, E quando eu estava lá na escola I was bíblica, graduating. eu estava para me graduar, para And God terminar. said, stay behind in Tulsa one more year. E Deus falou comigo, fica aqui em Tulsa mais um ano. And I said, God, anywhere but Tulsa, Oklahoma. E eu falei, Deus, qualquer lugar, menos Tulsa, menos I'll go to Oklahoma. Russia, I'll go eu to vou pra Africa, Rússia, pra anywhere. África, qualquer lugar. Just not aqui China, não. just not China. Anywhere China, else. não. Anywhere else, but not, please, anywhere but Qualquer Oklahoma. lugar, Deus, mas aqui não, por favor. There's not even any homeless here. Não tem ninguém de rua aqui, não tem morador de rua aqui. I said, at least send me back home. There's homeless at my house in Falei, LA. Deus, me envia de volta pra casa então, porque na minha casa lá tem morador de rua. And I heard again, stay behind in Tulsa one more year. E eu ouvi de novo, fique em Tulsa mais um ano. Sometimes the yes isn't to go. Às vezes o sim não é pra ir.
Sometimes the yes is to stay where you're planted. Às vezes o teu sim é para permanecer onde você foi And to plantado. let God move you in His time. E deixar Deus te mover no tempo dele. And so I stayed there in Tulsa, Então eu permaneci ali em Tulsa, crying on my graduation day. chorando lá no dia da minha formatura. And supernaturally, God connected me with some other E missionaries. sobrenaturalmente Deus me conectou a outro missionário. And from there, E dali, God started giving me more of the details. Deus começou a me dar mais detalhes. And those details that He gave me in those days, E aqueles detalhes que ele me deu naqueles they're dias exactly what we do today. são exatamente o que nós fazemos I was hoje. 22 years old. Eu tinha 22 anos, I didn't know anything. eu não sabia de nada. I still don't know anything. Eu ainda não sei de nada. I just know what He spoke to me. Eu só sei o que ele falou comigo. To prevent, rescue, and heal. Prevenir, resgatar e curar. To evangelize, Para evangelizar, so you can turn their hearts from darkness to light. para virar o coração das pessoas da So- escuridão para a luz. So people will stop doing evils against children Para as pessoas pararem de fazer a maldade com as and crianças. to reach at-risk and exploited children. E para alcançar aquelas crianças que estão sendo exploradas. To reach them, Alcançá-las, to rescue them, resgatá-las and to raise them up. e erguê-las. And for 24 years, E por 24 anos, that's what we've been doing every é day. isso que nós temos feito todos os dias. Lana, fica tranquila. Você já está respondendo muitas das perguntas que a gente tinha aqui. Então, tá tudo bem. Uma outra pergunta. I can't be calm, it's not in my makeup. Eu não sei ficar calma, essa palavra eu não conheço. Uma outra pergunta é sobre hoje. Quais os principais desafios que você enfrenta em missões hoje? What are your biggest challenges now? Your greatest challenges now? Oh, goodness. Ai, meu Deus. My greatest challenges. Meus maiores desafios. I think, I'll just be honest, Eu vou obviously. ser honesta, obviamente. I don't feel like I have the capacity to do what God's asking me to do. Eu sinto que eu não tenho a capacidade para fazer aquilo que Deus está me pedindo para fazer. And but that's the way it's designed to be. Mas é assim que foi feito para ser. So I always live in this tension Eu estou sempre nessa tensão. because I'm always having to stretch. Eu estou sempre tendo que ser esticada. And I'm always having to operate outside of my own capacity. Eu estou sempre tendo que operar além da minha própria capacidade. And God's designed it so that way I trust in Him, right? E Deus fez tudo assim para que eu possa confiar nele. Because He knows what to do. Porque Ele sabe o que He knows fazer. how to do it. He Ele knows how to do sabe it. fazer This is isso. His heart. É o coração This dele. is His vision. É a visão dele. These are His children. São as crianças This dele. is His world. É o mundo dele. This is His word. É a palavra dele. It's all His. É tudo dele. And so I think one of my biggest things is the capacity. Então, uma das coisas para mim mais difíceis é isso, da capacidade. So many times I don't feel like I have the capacity to do what God's Muitas asking me vezes to eu do. penso que eu não tenho a capacidade de fazer o que eu fui chamada para fazer. But I do know this. Mas eu sei de uma coisa. I need to get comfortable being uncomfortable. Eu preciso ficar confortável no desconforto. And whenever I feel like I have the capacity to do it in myself, Então, quando eu sinto que eu tenho a capacidade de fazer as coisas por mim mesma, that's when He's going to grow me again so é that quando Deus vai lá e me estica de novo, so that I can't do it in my own strength. para que eu não consiga fazer na minha própria força. It's like a snow globe for me. É como se fosse aquele globo de neve. As soon as I feel like everything's going good, like we're doing good, everything's doing good. Sempre que eu penso que está tudo indo bem, está tudo maravilhoso, It's like the snow globe gets put upside down and then put up é like como this se aquele again. globo fosse virado de cabeça para baixo e é tudo revirado, é tudo And remexido. so it's like that. Então é assim. But at the same time, Mas ao mesmo tempo, we see the miraculous. I see the impossible. eu vejo os milagres, eu vejo o I've impossível. probably lived
3 lives. Acho que eu vivi já 3 If vidas. Jesus would come back Se today, Jesus voltasse hoje, I have no regrets. eu não tenho arrependimentos. I've lived a full life. Eu tive uma vida completa. And so there's no regrets in it, Então you know? não há arrependimentos And I nisso. love it, E eu amo isso. but it's not easy. Mas não é fácil. They asked, what is my biggest challenge? That would be Então it. me perguntaram qual seria o meu maior desafio. Acho que é isso. You know, and it's like I'm always having to adapt and adjust. Então é como se assim eu estivesse sempre tendo que me adaptar, me ajustar, And because I'm in so many different worlds. porque eu estou em muitos mundos diferentes. So I'm in Asia, Então eu tô lá na Ásia and they're sweet and they're kind, e eles são doces e and gentis. they'll say yes to whatever you tell them to do. E eles dizem sim para qualquer coisa So que I você have peça. to pull it out of them. No, you have to do it. You have to tell me. No, you cannot tell me yes. So I have to pull them, you know. Então tem que estar sempre puxando eles, falando não, você não pode dizer sim para tudo, não. And I finally learned how to love them well, E eu finalmente aprendi como amá-los da melhor forma. and they love me well, E eles me amam and we também. have a very good thing there. E nós temos algo muito bom It's ali. like heaven on earth. É o meu céu na terra. We have 88 national staff Eu tenho 88 pessoas no time trabalhando. and that work in prevention, rescue, and heal. E eles trabalham com a prevenção, And it o resgate e a cura. It runs incredibly without me. E lá funciona tudo muito bem sem They mim. rescued 24 kids without me last year. Eles resgataram 24 crianças sem mim ano They passado. rescued 13 kids without me this year. Eles já resgataram 13 esse ano sem All mim. the outreaches, everything, they're continuing, everything. Todas as missões, tudo, eles estão continuando tudo sem mim. So we have a good thing. Então a gente já tem algo tranquilo lá. So for me to be safe, I want to stay there. Então, para eu me sentir tranquila, segura, eu quero ficar lá. Because I've raised up a team. Porque eu já ergui um time. They know my heart, I know their heart. Eles conhecem o meu coração, conheço And o we coração know how to deles. communicate to each A other. gente já se comunica super bem. And so we have a good thing. Então tá tudo bem lá. But then God gives me Brazil. Aí Deus me dá o Brasil. My goodness, and Brazil Ah, is meu not Deus. easy. Brasileiro não é fácil, não. And there's 3 different cultures. There's many cultures in one country. E eu tô vivendo 3 culturas diferentes num país. You have Amazonia. You have Você tem a Juazeiro do Amazônia, Norte. Juazeiro do Norte. You have São Paulo. E tem São Paulo. You have Rio. Tem o Rio. Cariocas, you Os know? cariocas, And sabe? so now I have to learn a whole other culture. Então eu tenho que aprender uma outra cultura totalmente And diferente. I'm not just, I would say I'm not just a missionary pastor. You have to remember I'm also not just a leader, but I'm also an employer. I'm also a boss. Então, assim, eu não sou só uma evangelista, eu não sou só uma líder, mas eu sou uma chefe também. Eu sou uma pessoa que emprega outras. So I have to wear all these different hats. Então, eu tenho que usar como se fossem esses chapéus diferentes, de funções And diferentes. if Brazil wasn't enough, E se o Brasil não fosse suficiente, we have an office in the USA. nós temos um escritório nos Estados And Unidos. 8 Americanos 8 americanos, are probably just as much as 38 Brasileiros. assim como os 38 brasileiros. And I've lived in Thailand for 24 years. E eu vivi na Tailândia por 24 Half anos. of my life. Metade da minha I've vida. lived in Thailand. Eu cresci na So Tailândia. I operate there. Eu sei como operar lá. And how God is like just stretching my capacity. E Deus foi esticando a minha capacidade. And so I would say that would be it. That would Então eu be it. diria que é isso. And Esse é o desafio. I love to lead. Eu gosto de liderar. I love to be a mother. Eu amo ser uma mãe. That's my, I would say, when I'm in mom mode, like a mother to the nations, Quando eu estou ali sendo uma mãe para as nações, that's the beautiful, like, I can do that. essa é a parte bonita, essa é a parte que eu digo, eu sei fazer isso. But there's sometimes I have to be a manager. Mas às vezes eu tenho que ser uma gerente. And I hate that. E eu odeio isso. I hate that. Eu odeio. I'm like, you're an adult, you should know to be on time. E eu falo, cara, você é adulto, você deveria saber teu horário, né? And I am very direct, you E eu know? sou muito direta, And so, sabe? and that's a problem too. Isso também é um problema. You know, and so this is to answer your question. Então, It's that. respondendo sua pergunta, It's é having isso. to juggle. I don't just do one job. I do 10 jobs. É ter que fazer esse malabarismo entre 10 profissões diferentes. And some I love. E algumas partes And eu amo, some I'm very good at. em algumas partes eu sou muito boa, But others I'm not. e em outras partes eu não And sou I tão don't boa enjoy assim. doing them.
E eu não gosto de fazer essas But the coisas. need is the call. Mas é isso, a necessidade, ao chamar. And the Bible says, E a Bíblia diz, when the prophets were going, quando os profetas estavam indo. he said, when you see the prophets come, E ele diz, quando você vira o profeta chegando, go with them vá com eles. and do as the occasion demands. E faça conforme a ocasião pede. And the Spirit of the Lord will come upon you. E o Espírito do Senhor virá sobre você. So I just live my life Então eu vivo a minha vida doing as the occasion of God demands. fazendo aquilo que a ocasião pede, Whether I do exige. it good or wrong or whatever, Seja quando eu estou fazendo algo bom, algo errado, o que for, I have to try. eu tenho que tentar. I have to keep trying. Eu tenho que continuar I don't have tentando. a choice to give up. Eu não tenho escolha de desistir. So these are my biggest challenges. Então esses são os meus maiores desafios. Bom, infelizmente a gente tem que começar a encerrar We have to finish up por conta do horário. because of the time. Mas, por último, você tem mais algum conselho para quem tem o coração que arde por missões? E uma palavra final aqui para o Wake, para esses jovens. Yes. I want to leave you with this scripture. Eu quero deixar uma palavra para vocês. This scripture, Essa palavra, I call it steps to fulfilling the plan of God for your life. eu chamo isso de passos para cumprir o plano de Deus para sua vida. And I believe that this scripture, when I go, E eu acredito que essa escritura, this word will help you step by step fulfill the call of God in eu your life. acredito que essa escritura vai te ajudar no passo a passo para cumprir o chamado de Deus para sua vida. And it's Psalms 37, No Salmo 37, and it's verse 1 verso 1 through 11. até o 11. Psalms 37, verse 1 through 11, and I'll read 1 and 2, and we'll do it before, like we did. Starting at verse 1. Do not fret because of evildoers, nor be envious of the workers of iniquity, for they shall soon be cut down like the grass and wither as the green herb. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. So basically, don't look to the right or to the left. Então, basicamente, não olhe para a direita nem para a esquerda. Don't be envious of somebody else's call, Não tenha inveja do chamado de outra pessoa. or covet somebody else's call. Não tenha raiva do chamado de outra pessoa. God knows what He created you to do. Deus sabe o que Ele te criou para ser. You are created specifically for a purpose and a plan on the earth. Você foi criado para um propósito específico nessa terra. And comparison kills. E a comparação mata. And if you compare your walk or your journey or your call to somebody E else's, se você começar a comparar a sua caminhada, a sua jornada, o seu chamado com de outra pessoa, you will always end up short. você sempre vai se sentir menor. Because your call is created just for you. Porque o teu chamado foi criado especificamente para Just for você. your makeup and for who you Só are. para você, para quem você é. So don't look to the right or to the left. Então não olha para a esquerda nem para a direita. And when people hurt you, Quando as pessoas te ferirem, or they don't believe in your ou call, quando não acreditarem or no they teu don't believe chamado, in you, ou quando não acreditarem em you você, keep looking at Jesus, continua olhando para Jesus, the author and the finisher of your faith. o autor e consumador da tua fé. And you don't worry about them. E não se preocupa com God will eles. take care of them. Deus vai cuidar deles. God will handle all of that. Deus vai cuidar de tudo You isso. keep your eyes on Jesus, Mantenha os teus olhos em the one who's Jesus. calling you, Aquele que te chamou. the one who's calling you. Aquele que está te chamando. Number 2, Número 2, which is verse 3, que é o verso 3. trust in the Lord and do good. Confie no Senhor e faça o bem. Just do the good that's in front of you to do. Apenas faça aquele bem que está na sua frente que você pode Do as the fazer. occasion demands. Faça aquilo que a ocasião exige. Just start sowing those seeds of good. Comece a plantar essas sementes do bem. Just do good. Faça algo bom. Do the good that's in front of you. Faça aquilo que está na sua frente. Make the most of every opportunity, the Bible says. Faça o máximo de cada oportunidade, a For the Bíblia days diz. are evil. Porque os dias são maus. Don't wait for the big call. Não fique esperando o grande Don't chamado. wait for the big thing. Não fique esperando algo muito grande. Start with what is in your hand.
hands. Começa com aquilo que está na sua mão. Be faithful with what is in your hands. Seja fiel com aquilo que está na sua mão. And God will give you what He put in your E heart. Deus vai te dar aquilo que Ele colocou no seu coração. Dwell in the land and feed on His faithfulness. Você habitará na terra e desfrutará segurança. You don't go until God says to go. Você não vai até que Deus diga para ir. You don't move yourself until God moves you. Você não se move até que Deus te mova. You stay where you're planted. Você fica onde você And foi you get strong plantado. spiritually. E você vai crescendo espiritualmente. And you feed on the faithfulness of E God. você vai sentindo a fidelidade de Deus. Because Você when you é cheio da fidelidade de Deus. Because when you do answer that call, Porque quando você responde esse you're going to chamado, need to know that God is faithful. você vai precisar saber que Deus é fiel. You're going to need to know that God is Você faithful. vai precisar entender que Deus é fiel. Delight yourself in the Lord, Deleite-se no Senhor. and He shall give you the desires of your E Ele heart. atenderá os desejos do seu coração. It doesn't mean that He'll give you what you want. Não significa que Ele vai te dar o que você quer. This scripture means, Essa escritura quer dizer: is Jesus, my whole life is in you. Jesus, se a minha vida inteira está em você, I just delight in you. eu me delicio em você. I say it like this. Eu digo assim: It's like getting so close to Jesus é como se você estivesse tão perto de that you Jesus lay your head on His chest. que você encosta sua cabeça no peito dele. Just like John, the loved one. Assim como João, And o when your filho head is amado. on Jesus' Você chest, coloca sua cabeça no and peito when de you're Jesus. delighting in Him, E quando você se deleita you can nele, hear His heartbeat. você consegue ouvir o coração de Jesus batendo. And His heartbeat is for the world, E o coração dele bate pelo mundo, for the lost, pelos perdidos, for children, pelas crianças, for His church, pela igreja, for His people. pelas pessoas. You can start to hear the heartbeat of Jesus. Você começa a ouvir as batidas do coração de The Jesus, reason He gave His life, pela razão pela qual ele nos deu vida. the heartbeat of God, As batidas do coração the de Deus. reason He gave His one and only Son. A razão pela qual ele deu o seu único And He filho. starts to put His desires in your E ele heart. começa a colocar os desejos dele no teu coração. And His desires become your E os desires. desejos de Deus se tornam os teus And your desejos. desires become His E desires. os teus desejos se tornam os And you desejos don't know dele. where one began and one left E off. você já nem sabe onde um começou e o outro And He terminou. puts that in your E é heart. Deus que coloca isso no seu You coração. don't think of it of yourself. Você não pensa mais por You você don't dream of it of mesmo. yourself. Você não sonha só o seu sonho, But it's His dream. mas é o sonho dele. It's His heart. É o coração It's dele. His delight. É o deleite dele. It's His desire. É o desejo dele. Amen. Amém? Commit your way to the Lord. Entregue o teu caminho ao Senhor. Trust also in Him, Confie nele. and He shall bring it to pass. E ele agirá. Who brings it to pass? Quem que age? He brings it to pass. Ele age. You commit your way to Him. Você entrega o teu caminho para You ele. commit your way to Him. Você entrega o And you caminho. trust Him to bring it E to você pass. confia que ele agirá. If it's His dream, Se é o sonho if dele, it's His will, se é o desejo it's His dele, bill. é a conta And dele He's para ele pagar. responsible to bring it to pass. Ele é responsável por tornar isso real. Not you, Não é você. Him. É ele. Amen. Amém? Commit your way to the Lord, trust also in Him, He shall bring it to pass. Entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. And He shall bring forth your righteousness as the light. E ele deixará claro como a alvorada Your que você justice é is- justo. Your justice is the noonday. Você é justo como o sol de meio-dia. Rest in the Lord Descanse no Senhor and wait patiently for Him. e aguarde pacientemente por ele. Do not fret because of him who prospers in his way, Não se aborreça com o sucesso dos outros, because of the man who brings wicked schemes to pass. nem com aqueles que maquinam o mal. Cease from anger and forsake wrath. Evite a ira e rejeite a fúria. Don't be anxious, it only causes harm. Não fique ansioso, só traz o mal, For evildoers shall be cut off, pois os maus serão eliminados. but those who wait on the Lord, Mas aqueles que esperam no Senhor, they shall inherit the earth. eles receberão a terra da herança. Por Amen. herança. I want to Amém? pray for you. Eu quero orar por Why don't you você. stand up? Fiquem de pé. I just want to pray for you really quick. Eu só quero orar por você bem rápido. Why don't you put out your hands like this? Coloque a sua mão assim. Estenda a sua mão.
Father, every person in this room tonight, Pai, cada pessoa nessa igreja essa noite, I pray you answer every question. eu peço que o Senhor responda a cada questionamento. Some are seeking you for that first step. Alguns estão te buscando por aquele primeiro passo. Some are seeking you for their cause. Alguns estão te buscando pela causa deles. Some need confirmation. Alguns só precisam de confirmação. And some just need the dots connected. E alguns só precisam dos pontos conectados. So I just pray all over this room Então eu só oro por todos aqui nesse ambiente. that you show them what is in their hands. Que o Senhor mostre o que está nas mãos deles. That you show them where to start. Que o Senhor os mostre por onde começar. That you show them where to begin. Que o Senhor os mostre por onde começar. That you show them the occasion that you put in their hands. Que o Senhor mostre a ocasião, a oportunidade que colocou nas mãos And you deles. show them what you've already given them. E o que o Senhor mostre, o que o Senhor já os entregou. Because the miracle's already in their hands. Porque o milagre já está nas mãos The deles. obedience is already in their hands. The obedience is A already in their hands. obediência já está nas mãos deles. When Moses was called, when he had a cause, when he had his call Quando Moisés foi chamado, quando ele tinha uma causa to free the children of Israel from para slavery, libertar os filhos de Israel da escravidão, he said, God, how am I going to do ele this? disse: Deus, como que eu vou fazer isso? And God said to him, what is in your hands? E Deus falou com Moisés: o que está na tua mão? And all Moses had in his hands E tudo aquilo que ele tinha nas mãos was this old staff. era esse velho cajado. He'd already used it so much Ele já tinha usado tanto. that it just seemed so natural to Aquilo him. parecia tão natural para ele. But God opened his eyes Mas Deus abriu os olhos and de God put his Moisés. spirit on what was in his E hands. Deus colocou espírito naquilo que estava And nas the mãos natural dele. became E supernatural aquele again. natural virou algo And I sobrenatural. pray that all over this room. E eu oro por essa igreja essa Some have noite. served for a long time. Alguns já estão servindo por muito tempo. Some have done some things for a long time. Alguns têm feito coisas por muito tempo. And they're tired of doing it. E eles já estão They're cansados de fazer a tired mesma of, coisa. it just is old to them. Isso é velho já para It's eles. very known, it's very Já natural é to muito them. conhecido e natural. Right now, God, I just ask for your supernatural to come upon their natural E again. nesse momento, Pai, eu te peço que faça o sobrenatural vir sobre aquilo que eles veem como To natural. renew that dream, to renew that call, Renova o sonho, renova to o renew that chamado. vision, Renova a visão. for it to be fresh again. Que seja nova For de your novo, anointing to come and it fresca be de fresh novo. again. Faz com que se torne Fresh fresca de ideas. novo. Just a fresh Ideias excitement, novas, a fresh, uma felicidade nova, a fresh passion again. uma paixão nova. That dust is coming off that staff. Tira essa poeira, Senhor. And it's going to be used in a fresh and a new way. E que tudo seja renovado com algo novo sobre eles. Because that's what he wants. Porque é isso que Ele quer. And it's not what we want. Não é o que nós And queremos. how we want to be E used. nem é como nós queremos. It's what he wants. É o que Ele quer. It's from him. É dele. It's for him. É por Ele. And it's by him. E é por Ele. And Father, all over this room, E Pai, por todo esse ambiente, I thank you that their cause is burning in their hearts. eu sei da causa que está queimando no coração deles. Just like when a missionary from Sao Paulo, Brazil, Assim como aquele missionário de São Paulo came and spoke in my little church. falou lá na minha igrejinha. He never knew Ele nunca soube that one girl one day, que algo que ia crescer um dia would be in that very nation. seria algo naquela própria That him nação. sharing his testimony Ele estava lá compartilhando o would sow testemunho a seed in his heart com a semente que estava no coração for the dele, very nation that he's serving at. pela nação que ele está And the agora very children that he was reaching. e pelas crianças que ele estava And alcançando. one day she would pick up the torch. E um dia ela ia pegar aquela She would catch the cause. e ela ia pegar a causa She would catch that call. e ela ia passar adiante And she aquela would put it in her tocha heart. e ia colocar algo no And nosso it would be a part coração of her life. e aquilo seria parte da For the vida rest dela of the years of her life. pelo resto da vida dela, All over this room. por todo esse Lord, I ambiente. thank you right now Senhor, eu te that agradeço you're putting your desires in que their o Senhor heart. está colocando o seu desejo nos Your corações desires deles. in their O heart. seu desejo nos That corações there's a great deles. exchange. Sorry.
There's a great exchange. Há uma grande mudança. Your desires in their heart. Há uma troca. Os teus desejos pelos desejos de Deus. As their hands are out, Deixa a tua mão assim. they're giving you what they wanted to do. They're giving you what they wanted to do. Eles estão te entregando, Pai, o que eles querem fazer. And you're replacing it with what you E have for Senhor, o them. Senhor está entregando a eles o que o Senhor tem para eles. They're giving you what their idea was. Senhor, eles estão te entregando o que era a ideia deles. And you're replacing it with your exceedingly abundantly above all they can ask, think, or imagine plan. E o Senhor está substituindo a ideia deles por algo que é super abundante, que vai muito mais além do que tudo que eles pensavam, sonhavam ou imaginavam. All over this room, Por Lord. todo esse ambiente. Isn't there a cause? Não tem uma causa? Isn't there a cause? Não tem uma causa. Let these causes burn in their heart. Que essas causas queimem nos corações. Let these desires be put into their Que heart. esses desejos sejam colocados nos corações. All over this room. Por todo esse ambiente. Kingdom assignments. Que hajam novos compromissos. All over this room. Por todo esse ambiente. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. She is so special. This girl in the white shirt. She is Você so na special. camisa branca, você é muito especial. You're so special. Você é muito especial. There's something about you that's so special. Há algo em você que é muito especial. You're called for something so much greater than you. Você foi chamada para algo que é muito maior que você. And even at a young age, you understand the things of God E mesmo tão jovem, você já entende as coisas de Deus. in a very beautiful way. De uma forma muito linda. And God's going to meet you. E Deus vai te encontrar. And He's going to encounter you. Ele vai te encontrar. The Bible says that the pure in heart shall see God. A Bíblia fala que aqueles que são puros de coração verão o Senhor. The pure in heart shall see God. Aqueles puros de coração verão o Senhor. You're going to see God. Você vai ver Deus. You're going to see God Você vai ver in ways Deus that you've never seen Him before. de formas que você nunca viu antes. In your life, in ways that you've never seen Him Na before. sua vida de formas que você nunca imaginou. You're going to encounter Him in new ways. Você vai encontrar Deus de novas formas. And those encounters E esses are going to encontros be part of your call. vão ser parte do teu chamado. They're going to be how you lead others to encounter Him. Vai ser a forma como você vai alcançar outros para encontrarem com Deus. They're going to be part of your story. Vão fazer parte da tua história. You're going to be encountered so that you can bring that encounter to Você others. vai ser encontrada por Deus para que você possa levar outros para And what serem He's doing encontrados in por and through Ele. you E o que Ele vai fazer em você e will através de overflow você from you. vai superabundar, And that's how He's transbordar gonna para use your life. outros. You're as pure as your shirt. Você é tão branca, tão pura quanto a tua camisa. You're set apart Você foi separada for His purpose, para o propósito de Deus, for His call. para o chamado dele. Amen. Glória a Deus. Querido, que noite maravilhosa, amém?